Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Força, o segredo não existir. E este não será mais um podcast que vai simplesmente falar sobre musculação. A ideia é criar um bate-papo a respeito do treinamento com pesos e como isso te ajuda na qualidade de vida, na sua saúde e na sua longevidade. A minha ideia nesse trabalho é a gente quebrar essa musculação gourmetizada que está saindo hoje. E também essa mentira que está acontecendo na busca pela saúde, que está todo mundo utilizando a musculação com fins estéticos e esquecendo totalmente a sua qualidade de vida. Eu não sei qual é o preço que a gente vai pagar por isso daqui a uns anos. E essa que é a minha ideia, trazer assunto sério e direto para vocês. E hoje, para o meu primeiro episódio, além de abrir esse podcast, eu também aproveito para poder apresentar para vocês o meu novo parceiro de trabalho, o Juliano Moro Gabardo. Ele tem especialização, mestrado e doutorado em educação física. A área de especialização dele principal é a fisiologia do exercício. E ele atua também como fisiologista na laranja mecânica. Ele é professor de educação física no ensino superior desde 2022. Ele atua na preparação física e de corrida da GB Esportes desde 2021 e ele é técnico esportivo no SESC e na Prefeitura de Arapongas. E ele também é ex-preparador físico da Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama. E antes de passar a palavra para ele, claro, eu já divulguei nas minhas redes sociais, quem me segue, quem me acompanha já sabe, eu não trabalho com atletas. O meu objetivo é ir mais para a qualidade de vida numa outra situação. Eu tenho um outro objetivo de trabalho. E o Juliano está entrando nessa área que ele vai trabalhar diretamente com atletas. Principalmente com os atletas que trabalham mais com atividades aeróbicas. Além de publicar um artigo mensal que ele vai colocar no meu site para poder apoiar, para poder ajudar as pessoas e para poder trazer informação séria. Então, hoje, ele vai compartilhar um pouquinho do conhecimento dele com a gente sobre o principal tema, aumento de força. E aí, Juliano, tudo bem? Quer falar alguma coisa para a turma aí para a gente poder abrir? Jefferson, então é um prazer, estar fazendo essa parceria com você. É uma honra, venho acompanhando seu trabalho de algum tempo, então é uma honra estar ao seu lado nesse projeto e tenho certeza que a gente vai quebrar muitos mitos, e trazer uma informação científica relevante, seja para a área de saúde, seja para a área do treinamento de alto rendimento, treinamento até para aquele atleta amador também. Então tem tudo para a gente conseguir contribuir muito com os nossos espectadores aí. A gente está muito empolgado com esse projeto. Legal, muito bom. Fico feliz com isso e vai ser bem interessante. E hoje eu vou começar com uma pergunta bem interessante, principalmente para a turma aí que hoje está muito na moda, a galera da corrida, Bem, a gente teve agora, na maratona, Tivemos 3 quebras de recorde mundial, O terceiro colocado estava quebrando o recorde mundial na maratona, em velocidade. E daí eu faço a seguinte pergunta para você, Juliano, que eu quero abrir já com tudo. Um atleta maratonista, ele deve treinar força? Um atleta maratonista, Jefferson, ele é obrigado a treinar força. Se ele quer alto desempenho. Quando a gente fala esse feito histórico, como você mencionou alguns domingos atrás, foi há muito tempo, os atletas vinham tentando, teve uma prova formulada para um atleta conseguir isso. Então um atleta já há alguns anos atrás ele conseguiu fazer isso, há cerca de 2, 3 anos atrás, mas foi uma prova montada, então não foi válida oficialmente. E nessa prova, nessa maratona de Londres, que ocorreu recentemente, 3 atletas conseguiram quebrar, então, a barreira das 2 horas. Então, esse é um feito histórico, E cada vez mais a gente tem visto que os atletas, não só da corrida, mas principalmente os da corrida, têm buscado esse treinamento porque ele impacta diretamente, o treinamento de força impacta diretamente na economia de corrida. Isso aí é interessante.
Aí, só para a turma também ficar mais atento, começar a entender. Eu tô numa maratona. Eu treinar rampa para treinar para uma maratona é um treinamento de força? Pois bem. Se eu treinar explosão numa rampa, vai ser um treinamento de força? Pois bem. Hoje... Senta um pouquinho mais de lado aí, de frente para a câmera, pra gente aí. Eu sei que... E desculpa aí, é o primeiro episódio, a gente tá acertando um monte de coisa. Assim a gente vai ficar um pouquinho melhor pra turma ver você. Mas é legal. Então nós temos, né, ampliando enormemente aí as pessoas que estão buscando a corrida. E dentro disso acaba tendo uma variedade de treinamentos. E aí a gente acaba se perguntando da onde que está vindo tanta novidade assim. Será que é aquele treinador que quer sempre estar trazendo alguma novidade e inventa algumas coisas que não é da ciência, né? Então, para treinar força, respondendo a sua pergunta, para treinar força, qualquer pessoa, seja o atleta de corrida, seja o atleta fisiculturista, ele tem que carregar peso. E na rampa ele não vai treinar força. Ah, cara, que lindo você falando isso, Juliano. É nesse ponto que eu quero que as pessoas comecem a entender a situação. Para treinar força, eu preciso carregar peso. Preciso conduzir peso, eu preciso levantar peso. Esse é o ponto. Então a gente necessita ter uma carga extra do nosso corpo e a gente precisa empurrar ela contra a gravidade. Perfeito. É isso que eu preciso fazer com o treinamento de força. E agora, vamos para um ponto que isso também muita gente tem medo, né? E realmente é algo muito perigoso. Eu acho que é aí que faz o grande ponto do personal trainer, a grande diferença, né? Porque o treinamento de força, você tem a necessidade maior de ter alguém acompanhando por causa da alta carga, né? Olha, pessoal, vamos ficar bem claro. A gente está definindo o treinamento de força. Você trabalhar com uma carga fora do teu corpo, você carregar peso, o risco de lesão é alto? Pois bem, dentro, né, desse contexto, o risco ele pode ser, né, desde quando não tem uma progressão adequada, principalmente para iniciantes. Então, um acompanhamento sempre é aconselhável, né? Então, quando a gente fala do profissional de educação física, esse profissional que está na frente ali na academia, é sempre aconselhável, né, se ele estiver por perto, principalmente para o treinamento de força. Porque quando a gente fala do treinamento de força, normalmente o que a gente vê nas academias são treinos de resistência de força. Então, dentro do espectro força, nós temos as manifestações da força. Então, eu posso ter um treinamento focado em resistência de força, que basicamente é o que a gente vê na maioria das academias, as pessoas fazendo um treino de resistência de força. Ah, mas aquele fulano está com 200 quilos no leg press e ele tá fazendo por quê? Normalmente eles fazem uma quantidade significativa de repetições, né? Quando a gente fala de um outro tipo de treinamento de força, e aí esse sim muito mais relevante para a pessoa ganhar força, até mais do que quando a gente fala de hipertrofia, de ganho de massa muscular, é uma carga muito maior que ela consiga fazer poucas repetições. A quantas? Fica ali numa margem de 4, no máximo 6 repetições. E aí sim, esse ponto é delicado, né? De um indivíduo, às vezes, dependendo do exercício que ele estiver fazendo, fazer sozinho. Então, ele precisa de acompanhamento. Juliano, você entrou num ponto interessante aí, que é a parte que a gente vai discutir bastante. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais simples, principalmente para a galera entender, porque que o nosso objetivo não é a gente atender as pessoas que são da área, e sim o público em geral. E aí você falou das manifestações da força, né? E você falou a respeito da resistência de força que a turma treina na academia de musculação. Beleza, você já explicou sobre a força, né? Cargas no máximo ali de máximo 6 repetições. A gente também acaba trabalhando com um intervalo maior de descanso. Perfeito, por conta da recuperação do sistema energético, né? Mas
Define um pouquinho melhor, de uma maneira mais simples para a galera entender, o que seria a resistência na musculação, a resistência de força que a turma treina na musculação. É aquele treino que todo mundo faz ali, aquela modinha do biset, do triset, só fazer acima de 15 repetições e já é resistência de força? Não é tão básico assim, né? De uma forma menos técnica, né? O que acontece dentro dessas manifestações da força, as pessoas, né, que buscam ali uma qualidade de vida, mesmo aquelas que têm alguns objetivos estéticos, né, buscam algumas variações de treinamento, né, como você falou, o biset, o triset, né, que são sequências de exercícios para o mesmo grupo muscular, diferentes exercícios, né? E quando a gente fala da resistência de força, seria uma capacidade do músculo estar repetindo o movimento por várias vezes, né? Fazer aquela contração, na verdade, aquela contração muscular por várias vezes. Ou seja, pegar um exemplo clássico, né? Pode ser uma senhora, pode ser um senhor, pode ser uma pessoa jovem. Vai no mercado a pé. Digamos que tem umas 8 quadras da casa. Na hora de voltar carregando as sacolinhas. E aí, o que é aquilo? Se você voltar com o braço flexionado, cotovelo flexionado, vai chegar uma hora que mesmo a carga não sendo tão alta, né, do que você está carregando na sacolinha, começa a pesar. Então, o seu músculo, naquele momento, por mais que não esteja fazendo movimento, mas mesmo assim ele está trabalhando uma resistência de força. Então, por exemplo, se você vai carregar, não vai carregar a sacolinha com os braços flexionados, né? Mas você vai sustentar... Você vai carregar a sacolinha lá fazendo uma rosca direta ali, numa posição estática, na isometria. Não, vou carregar na isometria ali. Mas de qualquer forma ainda acaba compensando. Você vai carregar com o braço estendido, porém ainda vai começar a querer compensar aqui, região de ombro, cintura escapular, e começa a pesar. Então isso, você... nesse exemplo aí, acaba trabalhando uma resistência de força. Então, não somente pelo movimento, né, de contração muscular dinâmico, né, quando a gente fala que tem um movimento, você trabalha a resistência de força, mas por isometria também. Então, assim, dentro da resistência de força, a gente normalmente são exercícios que você faz muita repetições, né, volumosos e com uma carga razoável, uma carga média, né, uma carga moderada, a gente chama, né, dentro do termo técnico, moderado. E aí você sim vai estar trabalhando a resistência de força. Quando a gente fala do treino de força em si, como a gente já disse, né, alta carga para fazer poucas repetições em um intervalo grande de recuperação. Quanto? Mais de 2 minutos, de 2, 3, 4 minutos. Né? Então, quando a gente vai para o alto desempenho, a gente foca, dependendo o momento da periodização do atleta, nesse treinamento de força. Né? E não só para quem depende, a capacidade principal daquele esporte é força. Nos outros esportes, por exemplo, como a corrida, que a capacidade principal não é a força, mas ainda assim é treinado o treino de força de alta intensidade. Legal. Ô Juliano, voltando na situação da quebra, que isso aí foi um negócio que foi histórico, né? Os 3 primeiros quebrou o recorde. Eu fico imaginando o terceiro colocado, né? Como é que o cara deve ter ficado com raiva, né? O cara correndo lá, olhando o relógio. Nossa, eu vou bater o recorde mundial da maratona. E tô em terceiro lugar, né? Já vi a apresentação já vi estudos que eles falam que os quenianos têm a ortopedia do tornozelo deles, a parte ortopédica do tornozelo deles é diferenciada e isso é uma das coisas que favorece eles a correrem mais, né? A ter uma resistência melhor de corrida. Também eu não tenho certeza até que ponto isso aí é verdadeiro ou não. Você pode até se você tem alguma coisa sobre isso. Até havia uma análise, né? Um dos principais corredores quenianos recentes, né? Que foi o Kipchoge, o atleta lá que quebrou o primeiro recorde ali não oficial, né? Das 2 horas.
ele de fato ele desaba um pouco o tornozelo para dentro na corrida, né? E ele foi o primeiro humano a correr uma maratona abaixo de 2 horas, mesmo que não seja oficial. E desculpa te cortar, mesmo não sendo oficial, os caras organizando tudo, mas o cara correu uma maratona menos de 2 horas, né? Fora de base, assim, né? Não importa o que falar, o que os caras organizaram, tem que tirar o chapéu pra ele, né? Ou seja, se fosse no mundo perfeito, o tornozelo dele não seria de um atleta de alto rendimento. Mas acaba sendo. Então, assim, tem algumas coisas que ajudam, né? Que a gente fala de ganhos marginais, principalmente quando a gente tem o esporte que depende talvez de algum equipamento, ciclismo, né? E entra muito nesse contexto. E essa questão, por exemplo, do tornozelo que você comentou, é uma coisa que já vem mesmo que nesse caso desse atleta, né, que ele já veio desde criança treinando, e isso é uma coisa que não interferiu no resultado dele. Por outro lado, né, tem outros atletas que têm uma conjuntura ali da arquitetura da própria articulação que de fato ajuda, né, nessa questão do desempenho, né? Então, mas legal. Isso digamos que tem um percentual bem pequeno frente ao que eles têm de capacidade genética também, toda a condição ambiental que eles vivem lá, que favorece também para o desempenho de corrida. Uhum. E você acredita, não sei até que ponto você já estudou o treinamento deles, mas eles fazem treinamento de força? Eles fazem, né? Dentro de uma estrutura que eles têm lá, eles fazem, já estão, digamos que periodizando o treinamento de força, né? Ou seja, implementando dentro junto com os treinos de corrida o treinamento de força. Já vi alguns vídeos deles treinando, não é nada absurdo, então hoje em dia até isso vale ressaltar, porque o pessoal tem trazido novas metodologias de treino, falando que é de força, né? Mas quando a gente vai ver, são talvez exercícios interessantes para somar algumas coisas, por exemplo, movimentos de isometria antirrotacionais, ou seja, eu fico segurando uma corda ou uma banda elástica aqui e alguém fica me puxando e eu fico segurando lateralmente, né, para eu me sustentar. Bom, onde eu estou trabalhando força nisso? Né? Então, a gente tem... Sensacional, você entrou num ponto maravilhoso. E a gente vai começar a entrar para essa parte dos treinamentos funcionais também. Principalmente você, que você chegou a comentar que a gente conversando tudo, você falou para mim que você cuida da preparação física de um time de futebol, né? E daí, hoje, a galera de mídia social, de Instagram, de YouTube, fica passando esses monte de movimentos que chamam de funcionais. Eu não sei até que ponto vai valer para um jogador de futebol, mas ele arrancar uma anilha do chão e jogar pro teto, voltar pro chão e jogar pro teto, entendeu? Fazer esses movimentos cruzados. Ah, beleza. Eu acho que pode ser um complemento. Eu acho. Não é minha linha de estudo, não é minha linha de trabalho. Deixa eu entrar agora nessa questão. Para mim, né, eu estou à frente, né, na preparação física como fisiologista. Isso é um exercício complementar, como você falou, é um complemento, né? Então, só que a gente tem que ter uma base de força. E aí, o pessoal inverteu um pouquinho a situação. Tem muitos casos que eu já vi que traz esses tipos de exercícios como principais e a base da força o pessoal abandonou, como se não valesse mais nada. Aí vem pro ponto que eu cheguei até a colocar o nome do podcast, de força. O segredo não existir. Por que eu tô falando que é o segredo não existir da força? Quando você vê essas coisas, igual você tá falando, exercícios complementares, a galera tá esquecendo do segredo, do básico, né? E o arroz com feijão, e um bife mata muito bem a fome e te alimenta muito bem, né? Então, tá bom, tô sendo meio clichê com essa fala, mas a galera tá esquecendo dessa base na musculação. Igual agora, a turma tá querendo fazer uns movimentos tão bonitinho, tão limpo, umas remadas tão calculada. É proibido roubar agora na série. Nossa, cara. Ó, eu só não vou dar uma continuidade com você nessa parte de proibido roubar,
Porque no segundo episódio já tá certo de fazer com outro amigo meu, que é um grande parceiro, também formado em Educação Física, e a gente vai falar só sobre roubar na musculação. Então por isso que eu não vou continuar contigo. E ó, já fica a dica, viu? Já tô com spoiler aqui pro próximo episódio, que a gente vai falar só sobre roubar na musculação. Vamos acabar com essa musculação gourmetizada. E aí a gente vem para essa situação que você está falando do esporte, do atleta. A galera, mesmo pro atleta de alto rendimento, a turma tá tentando gourmetizar, né? Perfeito. Vem algumas metodologias de treino, inclusive elas são criticadas pelos fisiologistas que realmente, né? Isso eu acompanho alguns fisiologistas, né? A gente é da área, acompanha a ciência, e aí algumas metodologias que levam o nome dos criadores, né? Obviamente que a gente sabe que tem um apelo financeiro para isso, né? Então leva o nome desses criadores e não tem nenhuma comprovação científica. E a maioria dessas metodologias eles ressaltam que são métodos de treino voltados para a especificidade dos esportes, né? E no futebol isso ganhou um laço muito grande, não dá para entender, né? Porque tem chegado até em alguns grandes clubes. E a gente acha estranho, porque para o atleta ganhar força, como a gente já mencionou hoje, ele precisa conduzir peso. E ele não tem como simular um chute, por exemplo, colocando muita carga, né? Ele não vai conseguir nem fazer um movimento. O que é? Eu vou colocar daí uma medicine ball de 5 quilos pro cara dar um chute? Para ele se estourar, né? Não vai ter como, né? Não vai ter como. Então, nesse caso, ele precisa de um treinamento de força. Porque quando ele treina força, o que ele principalmente ele ganha? Força. Força. Ele ganha força para chutar? Ele ganha força para chutar. Então, ele não precisa fazer um movimento específico com uma carga exorbitante ou mesmo que seja funcional, para ele aumentar a força do chute dele. Ele fazendo um exercício básico de cadeira extensora, por exemplo, ou o próprio agachamento, ele aumentando a força dele no músculo, ele vai aumentar a força dele, a velocidade dele no chute. Então, e a própria potência. O pessoal fala muito da potência, né? Que o futebol envolve muito essa questão da potência, mas se ele aumenta a força, consequentemente ele vai aumentar uma margem, né, da capacidade de potência dele. Então, assim, a gente fica muito em dúvida dessas metodologias que vêm. Para mim, são exercícios legais, mas para complemento, né? Vão trazer algum benefício, mas como complemento. Não pode ser a base de um treino de academia de atleta profissional, e seja para qualquer esporte. Você entrou com duas partes aqui que eu gosto. Beleza, você falou sobre a potência para o atleta, né? E você está falando a respeito da força, como a força acaba ajudando a potência também. E aí, tem uma parte interessante que o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele classifica as aptidões físicas relacionadas à saúde e as aptidões físicas relacionadas ao desempenho, né? Todas as aptidões físicas são relacionadas à saúde, ela tem influência, ela tem encaixe ao desempenho. Mas as aptidões físicas que são relacionadas ao desempenho não tem uma importância para a saúde, não tem uma importância direta para a saúde. E eu tô falando isso porque você falou uma coisa importante. Quem aumenta a sua força, ele aumenta a sua potência. Aumenta a potência. Aumenta a potência. E daí tá interessante. A força é uma aptidão física relacionada à saúde. Então, para quem quer viver, tem que ter força. Tem que ter força. Tem que ter força. Para quem quer ser um atleta de ponta, tem que ter força. Força. E ela acaba sendo a base para outras coisas, como, por exemplo, a potência. A potência. Isso aí que é interessante. E eu tô falando isso porque daí um exemplo de uma modalidade que eu discuto com muitas pessoas sobre isso, principalmente pelas pessoas que vão buscando isso aí para a saúde. E eu sou contra. Não é um método de treinamento ruim. A questão é como ele é aplicado. O CrossFit. Sim, eu concordo também. O CrossFit ele é muito voltado para potência. Perfeito. A alta demanda de metabólica, né? De fornecimento de energia rápido, quando a gente fala e consequentemente
alta intensidade nos movimentos, seja independente da carga, né? Tá. Isso aí não vai ser. Se a potência é uma situação de atleta para desempenho, e a gente discute muito na educação física que atleta não é saúde, as pessoas que buscam um CrossFit por uma questão de saúde não é um bom objetivo, então. De uma forma bem ampla. De uma forma ampla. Não estamos focando muito a situação. Não estamos sendo objetivos para uma situação. Estou falando de uma forma de um grupo geral de pessoas. Porque ele acaba buscando, como você falou, uma potência. E potência não é tanto para qualidade de vida. A pessoa que ganha potência, ele automaticamente vai ganhar força? Não necessariamente. Cara, que delícia escutar isso. Isso é muito bom. O que acontece? Digamos que a força seria algo mais duradouro, né? Então você conquistou a força, é mais duradoura. Óbvio que se você obrigatoriamente ficar um tempo sem treinar, seja por qualquer questão, você vai perder ao longo do tempo a força. Só que a potência, digamos que é algo mais volátil. Então você conquistou uma potência, né? Qualquer tipo de treino, mas com poucas semanas você já perdeu aquilo. Né? Então vamos fazer uma analogia com o mercado financeiro. Você vai investir seu dinheiro numa renda fixa que você não tem risco de perder o dinheiro, você só vai conquistar, mas você vai ter uma margem pequena de lucro. Ou você pode ganhar potência, né? Fazer um treino específico de potência, e o CrossFit acaba trazendo muito essa metodologia. Você vai ganhar de forma rápida, né? Vai ter potência, só que também, ao mesmo tempo, é o cara que você faz perde rápido. É o cara que faz o day trade. O cara que faz o day trade é o cara que vai pra potência. Ele pode ganhar muito, mas ele também, de repente, pode perder tudo. Perfeito. Agora, as criptomoedas. Isso aí é interessante. E essa parte a gente tem que trabalhar mais. As pessoas precisam ter essa visão da importância do treinamento de força, né? Isso que eu tô achando que tá tendo... Isso... Voltando a falar achando, né? Mas tá errado. Isso que eu vejo que tá se perdendo muito na musculação. As pessoas estão querendo vir para vários métodos de treino, várias coisas. E daí até... Bem por isso que eu tô falando que eu quero acabar com a gourmetização da musculação com essa ideia minha de trabalho. Porque as pessoas estão vindo cada vez mais com fórmulas mágicas que elas não funcionam. Perfeito. Né? Entra num outro ponto em relação a isso ainda, que qualquer pessoa que tem algum problema articular, seja, os exercícios de força, os mais básicos e tradicionais, são os que vão gerar menos riscos para essa pessoa, né? Para ela conseguir fazer o treino de forma adequada, gerar, né, menos desgaste onde ela já tem algum problema e ao longo do tempo ela conseguir minimizar qualquer problema que ela tenha articular. E aí o pessoal chega com alguns exercícios que você vê mirabolantes. Não, é porque tem um problema no desgaste no joelho ali. Aí você fica pensando, mas está fazendo isso? Ela vai conseguir ter força suficiente depois para sustentar? Então, quando a gente faz um exercício tradicional, ao longo de um tempo, você consegue incrementando a carga, né, que a gente chama de periodização, vai gerando uma sobrecarga, a musculatura vai chegando num ponto de força que ameniza, alivia aquela articulação. E enquanto isso, o pessoal fica fazendo exercício com peso leve, nunca vai gerar uma força suficiente para a musculatura sustentar de fato aquela articulação, inventando alguns exercícios e vendendo isso para as pessoas que não entendem. Vamos deixar claro também uma coisa importante. O que seria um peso leve? Vamos pensar assim. Eu tenho uma capacidade de fazer uma cadeira extensora numa determinada máquina, por exemplo, vou jogar exemplo aqui, número aleatório, 100 quilos, tá? Esses 100 quilos eu consigo fazer ali aproximadamente 1 ou 2 repetições. Isso, para mim, é uma alta carga, beleza? Só que, de repente, o Juliano vai lá, ele senta na mesma cadeira e ele cata esses 100 quilos, só que ele consegue fazer 30 repetições. Para ele, é um peso leve. As pessoas não conseguem diferenciar isso hoje no treinamento. Quando a gente fala de peso leve,
peso, desculpa até o modo que eu vou falar, mas o peso leve, o peso pesado, né? Uma carga leve, uma baixa carga, uma alta carga. Isso é individualidade biológica. É como vai ser para cada pessoa. O 1 quilo, os 100 quilos, que para mim era uma alta carga, para o Juliano, nesse exemplo que eu trabalhei, é uma baixa carga. Então é um peso leve. Ah, professor, mas como é que eu, Jefão, como é que eu vou organizar isso aí na minha cabeça? Como é que eu vou organizar isso aí na minha periodização de treino para eu poder saber se a minha carga é leve ou se a minha carga é pesada? Aí que vem a situação de um bom profissional estar te acompanhando. Eu tenho a minha mentoria de treinamento com pesos, que daí eu passo toda uma organização de treino, que é onde o Juliano está entrando junto comigo, que ele vai trabalhar com o atleta. E tem o que... A gourmetização da musculação, novamente, eu vou falar isso aí outra vez, vocês vão cansar de ouvir eu falando sobre isso. A gourmetização da musculação está começando a acabar com isso, porque eles estão querendo criar tantos métodos, e eles estão simplesmente esquecendo da zona de treinamento, da zona alvo de treino. Então, quando você organiza ali um número de repetições, um grupamento de repetições com uma carga e fixa um tempo de descanso, você tem uma resposta do teu aluno, o quanto ele conseguiu executar. Se ele não está chegando dentro daquela zona de peso, mantendo aquele mesmo tempo de intervalo, significa que está uma carga alta. Se o cara está chegando com facilidade no final da tua zona de treino, mantendo o mesmo tempo de intervalo, significa que está com uma carga leve. Correto, Juliano? Perfeito. Concorda comigo? Perfeito. E daí nessa parte fica fácil de você começar a organizar o treino quando você tem uma pessoa que sabe como analisar os dados. E esse que é o grande ponto de você ter um profissional formado, um profissional capacitado para poder te atender. E dentro de toda essa discussão que a gente teve aqui, eu vou te jogar a seguinte pergunta. O nosso tempo está acabando aqui, Juliano, porque a minha ideia desse podcast também é não passar muito mais de 40 minutos, tá? Porque eu não quero que a gente comece a ficar umas conversas muito longas e a galera para de assistir. Então eu quero... Mas vamos para uma pergunta aqui que é importante dentro dessa parte que a gente está discutindo. Quem deve treinar força, então? Todos. Todas as pessoas. Né? Bom, a gente teve outras oportunidades já, né, de conversar sobre isso, mas desde criança, tá? Cai o mito de criança. O ano passado eu participei de uma banca de mestrado, né, como avaliador, e era um trabalho para implementar o treinamento de força. E aí ficou a segunda discussão na banca, para crianças, né? A partir de qual idade? Então, né, a gente buscou... Eu ia entrar com essa pergunta, a partir de qual idade? Qual que é a idade daí? A partir né, a gente pegar algumas referências, né, o autor do trabalho, e aí a gente, né, já tinha um direcionamento, né, mas as diretrizes, né, mostram hoje que tanto o Colégio Americano como da Sociedade Americana de Pediatria, que a partir de 7 anos já é possível começar. 7 anos é possível começar, tá? Desde que, óbvio, né, como é uma criança, de forma adequada, de forma lúdica. Então, ou seja, voltando naquilo que o Jefão falou, profissional capacitado para conseguir, né, implementar e não replicar um treino de adulto para uma criança de 7 anos, mas a partir de 7 anos. E aí, enquanto tiver vida, há treino de força. Uma criança não é um mini adulto, né? Perfeito. Que isso fique muito bem, claro, né? Estava escrito no trabalho desse aluno. Estava escrito isso aí? Tava, Porque o treinamento é diferente, mas pode ser treinado. Então. É diferente e já pode ser implementado, né? A partir de 7 anos. Então, assim, ao longo da vida, uma pessoa que inicia na infância o treinamento de força, o treinamento com pesos, ela também, né, vários estudos já têm mostrado isso, que ela tende a manter na vida adulta. Então, se ela começa de criança ali, provavelmente ela vai manter ao longo da vida adulta. Isso, né, a gente já tem também estudos longitudinais, estudos de mais de 30 anos, mostrando todos os benefícios de quem regularmente faz o treinamento de força, né, ao longo da vida. Mas nunca tarde para começar também, né? Nunca tarde para começar. Porque outra
em outro momento a gente já discutiu também, né? Na verdade, discutiu no bom sentido. A gente tem essa possibilidade de conversar, de estar sempre trocando informação. Um processo de envelhecimento, mesmo que seja natural, né? Sem acometimento de nenhuma doença, mesmo assim, a gente vai perdendo força, né? Todo mundo sabe que isso é um senso comum, né? Que as pessoas vão perdendo força ao longo da vida. Isso tem até uma explicação fisiológica, mas se a pessoa começa a treinar a partir daquele momento de forma adequada, né? Com uma progressão adequada, ela consegue ou minimizar a perda, ou às vezes até ter um ganho, né, de força após o período que ela, digamos, ficou sem treinar a força. Agora, pra gente praticamente ir pro final, vamos criar uma confusão? Bora. É legal a confusão, eu gosto de confusão. Hoje tá muita gente aparecendo na internet, no Instagram principalmente, eu vejo muito isso aí. Instagram e YouTube, né, hoje tá muito forte. Calistenia. É um treinamento de força? Não. Tá, fala mais, explica um pouquinho melhor sobre isso. Por que a calistenia não é um treinamento de força? Basicamente, pela sobrecarga que ela gera, ela não tem uma adaptação neural significativa, né? Quando a gente fala de adaptação neural, é um recrutamento adequado das fibras musculares quando você está fazendo comparado com o treinamento tradicional. Então, assim, ela é um método de treino, né, que vai gerar benefício para a pessoa? Vai. É um treino de força? Não. É o benefício que vai, talvez, transformar ali para a pessoa que está executando, é da pessoa estar ativa fisicamente, né? Isso vai ter os benefícios voltados à saúde para ela. Só que ela não tem esse ganho que a gente está comentando desde o começo, um ganho significativo de força, tá? E a partir do momento que ela não tem um ganho significativo de força, ao longo da vida dela, se ela para de fazer a calistenia, digamos que ela atingiu 70% do máximo de força que ela poderia ter. Ou seja, a partir do momento que ela parou e não vai fazer mais atividade, ela vai começar a perder. Então, se você faz a calistenia, beleza, faz. Mas faz o treino de força também. Né? Eu sei que não é uma coisa meio contraste, né? O pessoal não adere muito, quem faz calistenia, para o treino de força tradicional, mas olha que interessante, a calistenia vai dar um condicionamento, né, legal até para a saúde, né, de alto desempenho, mas vai dar um condicionamento em relação aos aspectos ali da aptidão física de saúde, vai contribuir bastante, mas para o aspecto força, vai contribuir de maneira quase insignificante. E aí, por exemplo, se o cara faz calistenia e treina força, ele chegou no 100% da força dele, né, que ele poderia atingir, e aí, chegou lá com qualquer idade, não consigo mais treinar, sei lá, aconteceu alguma coisa, alguma situação, não treinei mais. Ele vai começar a perder força, mas ele está no 100%, né? E a gente sabe que força, qualquer estímulo que ele der, ele já vai conseguir, né, minimizar essa perda. E o que eu estou querendo dizer, se ele está no 100%, ao longo de 10 anos ele perdeu 30%, ele chegou nos 70% que o outro, que estava no 70%, já está no 40%. Né? Então perceba como isso vai impactar a saúde, a rotina da pessoa, por conta de qualquer tarefa, até uma tarefa doméstica, né, que às vezes exige força. Então a gente está falando muito treinamento de força, mas porque ele é a base para a saúde, ele é a base para desempenho atlético. E aí, para desempenho atlético, a gente tem muitas outras vantagens também, que, por exemplo, minimizar risco de lesão muscular, né? Não é só para desempenhar. Muita gente não quer treinar força porque acha que vai se lesionar. É o contrário. Então você diminui o risco de lesão. É o contrário, né? No futebol a gente trabalha com a força mais para minimizar a lesão do que propriamente para ter os benefícios de performance física. Então, vai contribuir também na performance, mas digamos se a gente fosse colocar em termos percentuais, 70% para minimizar a lesão. Pensa num atleta de futebol que fica 4, 5 meses jogando e treinando sem parar, né?
o treino de força vai ajudar ele a, né, a minimizar esse risco de lesão. E, por outro lado, também vai ajudar ele no desempenho ali de um chute, de um salto, né, para um cabeceio, enfim, para toda a mudança de direção que ele precisa fazer. Mais 70% para minimizar a lesão e 30% para ajudar na performance do esporte. Legal, cara. Excelente. Então, antes da gente ir para o finalzinho aqui, a gente poder encerrar, não tem como eu deixar de falar aqui com vocês e pedir para vocês, pô, quem está assistindo aqui, está gostando, eu sei que é o nosso primeiro episódio, pode ser que tenha muita coisa que vocês estão achando fraco por conta do nível profissional que está hoje na internet, mas curta, comenta, compartilha, me siga, porque isso aí vai ajudar. Eu não vou abrir em outros canais essas informações, esse podcast vai ficar isolado no YouTube, eu vou deixar aqui só no YouTube, por conta do tempo que a gente tem, da nossa demanda de trabalho, da nossa correria, do atendimento que a gente tem com os nossos clientes. E hoje eu não vou ficar gastando muita energia abrindo ali, colocando no Spotify, jogando um monte de coisa para Facebook, para Instagram, para TikTok. Eu não vou. Então vou deixar bem objetivo para o YouTube o canal. Então, por conta disso, eu preciso mesmo da ajuda de vocês. E para finalizar, só não esquecendo, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria em treinamento com pesos. Também vou deixar o link para poder entrar em contato com o Juliano e buscar a parte de treinamento com ele para atleta. Principalmente, ele trabalha com atleta em geral, ele vai trabalhar, mas um ênfase dele um pouco maior é a parte de corrida. Tem muita gente buscando a corrida hoje e buscam de forma muito aleatória. Então, busca um profissional capacitado. Eu estou querendo ter mais desempenho no futebol porque eu almejo um futuro maior no futebol. Tá o Juliano também para poder trabalhar com a gente aí e nós vamos profissionalizar cada vez mais. A empresa Basso Personal só crescer aí e o Juliano veio só para poder somar. É um cara de nome, é um cara muito forte aqui no norte do Paraná. Ele se formou numa grande universidade que é na UEL. Então, a UEL, querendo ou não, hoje... Cara, eu acho que na educação física aí a UEL hoje perde só para a USP. Basicamente só para a USP. Se perder hoje, a UEL deve perder só para a USP na área da educação física. Grupo de pesquisa forte ali. Muito forte ali. Treinamento de força com idosos ali é muito forte. Nossa, treinamento de idosos com... Putz, eu tava conversando esses dias com um aluno meu que é médico e daí ele tava falando de um trabalho que saiu na educação física lá, que o cara tava lindo e falou assim, nossa, Jefão, o trabalho ficou muito bem feito. Uma coisa... E é legal, né? Porque tem um médico respeitando a nossa área, né? Que a nossa área, a própria turma da educação física desrespeita demais. E daí, E quando você vê alguém de fora respeitando a gente aí, muda bastante a situação. É um dos maiores grupos do mundo, o professor Edilson, da UEL, trabalha com treinamento de força para idosos e eu já participei ativamente um período ajudando a coletar os dados e do treinamento em si. Então, você pega algumas idosas treinando lá, é impressionante o que eles levantam de carga. Assim, você comentou da cadeira extensora, vai ter algumas lá que passa de 70, 80 quilos. Então, isso é uma qualidade de vida enorme, né? E aí que vem um grande... Cara, a educação física tá aí para poder salvar as pessoas, para poder dar qualidade de vida, para poder dar saúde. Vamos desmistificar essa situação, vamos parar de ter essa visão da educação física como algo assim que são profissionais que estão lá são falsos profissionais, na realidade. Esses que estão na sala de musculação que fica só querendo te introduzir um monte de coisa aleatória. O básico funciona muito bem, né, Juliano? E o básico, quando a gente fala, por exemplo, de idosos, né? Talvez seja um tema futuro aí, mas, cara, o básico eles aderem muito bem e eles se sentem muito bem, né? Até relembrando esse momento, eles não abandonam o projeto, né? Eles têm que se deslocar ao UEL, é um sacrifício nesse quesito, mas eles não abandonam porque eles experimentam dia a dia os benefícios que eles têm. Cara, treinamento de força. Teve uma coisa que ficou marcado para mim, porque durante uma época eu tentei ir pro mestrado, depois por várias coisas que aconteceram na minha vida, acabei não indo pro mestrado. E eu tava participando num grupo de estudo na época na Unopar, que eles estavam para começar o mestrado lá, né? E eu tava participando lá do grupo, a gente montou um treinamento, a gente fez
o treinamento, fez uma avaliação, aplicou o treinamento nos idosos e depois refez uma avaliação. E no questionário que estava lá, isso foi uma coisa que me marcou, porque daí foi perguntado para uma senhora o que é que mudou na sua vida, né? Aí ela pegou e falou assim, eu pude pegar o meu neto no colo sem ter que sentar no sofá. Porque a minha filha não deixava eu pegar o meu neto sem eu sentar no sofá. Olha só que coisa básica, que coisa mais simples. Imagina o quanto não passou de qualidade de vida para essa senhora, que ela teve a capacidade de pegar o neto no colo sem pedir permissão para ninguém. Isso é força. Aí eu volto a falar. Força, né? O segredo não existir. Então, tá aí. Galera, eu finalizo então esse nosso primeiro episódio do podcast. Agradeço demais, Juliano. Valeu. Brigadão aí. Agradeço a tua confiança no meu trabalho, nesse projeto, e eu estou muito feliz em você estar entrando comigo aí, e a gente vai começar esse caminho e vamos criar um negócio grande aí para poder trazer mais qualidade de vida e saúde para as pessoas. Agradeço demais a oportunidade, também estou empolgado, né? A gente vem conversando aí ao longo dos dias, a gente está empolgado, está feliz para trazer a ciência de fato, né? Dentro da ciência é muito discutido isso, de trazer a ciência na prática. E a gente acho que vai conseguir atingir com esse trabalho, né? Esse engajamento que a gente está tendo, o que realmente, sinceramente, né? O que é verdade, principalmente dentro do treinamento de força. Legal. Então, se liga no próximo episódio, que daí a gente vai falar sobre roubada na musculação. Grande abraço, pessoal!